Bom dia! Bom dia, Augusto. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Domingão. Domingão. Temos um convidado especial hoje. E esse convidado é um cara super inteirado no meio jovem. Ele era o nosso distrital jovem. Cara, Ele é nível, não. né? Se o assunto é programação jovem, é com esse cara. É com esse cara. Dá um oi pra gente aí. Olá, bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui. Eu não sei se é isso tudo, né? Mas a gente está aqui para tentar ajudar, aqui participar junto com vocês, né? Para que a gente consiga aí entender um pouco dessa lição de domingo, né? Continuar essa lição e ver o que ela tem para falar e ensinar para a gente também, né? E um detalhe, o seu nome... Jardel, lá do Piratininga, Parque Piratininga, Abraço, Igreja pessoal de Piratininga. Um abraço, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí também a gente, viu? Vamos lá, isso mesmo. Bom dia, Rose. Bom dia. Eu não tinha dado bom dia também. Bom dia, gente. Estamos aqui de novo. Aqui é modesto, né? Será que é falsa modéstia? Não, é modéstia mesmo. É. Seja bem-vindo, Jardel. Obrigado, Rose. Bom dia. A lição, né? Esta lição, especificamente o livrinho em si, ele tá tratando muito essa coisa de Estado e a religião se unirem. E eu vou fazer uma perguntinha breve, só pra gente começar. O que vocês acham de um lugar onde a gente só pode cultuar às terças-feiras, entre as 7 horas da manhã às o meio-dia, ali no período de terça-feira? Complicada essa pergunta, né? Complicado. Mais difícil ainda eu, como adventista, responder Terça-feira, uma pergunta. viu? Então, cultuar apenas na terça-feira? Com certeza seria um lugar que eu não iria. Não iria? Não iria. Ia fugir desse lugar. Com certeza. E você aí, Jardel? Difícil, né? Porque eu acho que a primeira coisa que você encontra, você fala principalmente de religião ou de buscar a Deus, é liberdade, né? Liberdade de poder cultuar e ter um momento especial, né? Uhum. Não uma coisa meio robótica ali, né? Exato. Que tá todo dia ali gravado, cravado, né? Que você tem que participar disso, né? Naquele momento exato, né? Extremamente restritivo, né? Assim, acho que acaba você perdendo a liberdade que nos foi concedida por Deus, né? Exatamente. E a lição desse dia de domingo vai falar um pouquinho sobre algo que aconteceu já. Que aconteceu lá na nossa igreja no ano de 1886. 1886, gente. Falando sobre história, né, gente? A gente vê aqui a igreja elaborando uma revista para estar falando a respeito de um assunto que era muito atual deles, que eles estavam vivendo e preocupados com aquela realidade ali no momento, que era um país que saiu, né, da Europa para formar um povo com liberdade religiosa e tudo mais, para que eles pudessem adorar sem aquela pressão de risco de vida, né? E aí eles chegam ali e querem estabelecer uma constituição também rigorosa. Então acabaria caindo no mesmo pecado, no mesmo risco de repetir as mesmas falhas ali que a Europa também viveu. Então, a igreja se posicionou, né? Precisou se posicionar. Exatamente. Você vê que é uma incoerência até da parte deles, né? Porque eles já saíram de um lugar, de um país, onde era imposto ali que eles tivessem ali um culto só. Eles ou saíram uma de uma religião imposição só. e estavam Sim. querendo ir para outra Exatamente, estão querendo impor outra, né? Então você vê, como vocês comentaram aí no começo, a importância desse periódico ali que a igreja criou para poder combater isso, né? Para explicar isso. Então, nós podemos dizer que eles saíram de perseguidos para perseguidores. Exatamente. Porque a partir do momento que eles saem de um lugar onde eles eram perseguidos, né? E agora eles têm o direito ali de poder exercer a liberdade, mas eles começam a querer privar isso. Exatamente, eles foram de perseguidos a livres e a perseguidores, querendo ser perseguidores. Mas na verdade é que ainda eles não estavam indo, eles estavam querendo Buscando caminhar, isso, né? Só que, Planejando. às vezes, numa busca por fazer acontecer o que você acredita, a gente acaba caindo na armadilha de repetir os erros dos quais a gente estava fugindo. Então, era isso que aconteceu. E o que eu achei extremamente interessante do comentário desse dia da lição é que a igreja não somente se posicionou, eu vou orar.
Eles se posicionaram ativamente, eles fizeram passeatas, eles entregaram panfletos, eles se posicionaram, olha, a igreja não pode se vincular ao político, né, a religião ao político, porque senão vai ocasionar os mesmos erros. Então, eles trabalharam ali, como que eu posso dizer, a precaução, né? Não, a gente tem que se prevenir disso aí, porque senão vai gerar depois um problema maior pra gente enfrentar, né? Exatamente. Eu acho que a igreja ela tinha uma ideia do que viria a acontecer depois, né? Se isso entrasse em vigor, se uma lei dessa entrasse em vigor, né? Só iria valer para alguns, né? Infelizmente, muitos outros iriam ser excluídos dela, né? A lei ia valer para todos, mas não ia agradar a todos. Exatamente. E o complicado é que isso não é como se diz, isso não é o que Deus nos pede, né? Deus ele nos manda, né, pregarmos a todos. E é muito difícil quando nós temos esse conflito de religiões, né? Porque Deus ele nos diz que nós temos que pregar para todo mundo, só que muitas pessoas que elas são também do meio religioso, só que de outra determinada religião, porém também cristã, essas pessoas podem acontecer de elas não aceitarem as nossas crenças, os nossos estudos. E a Bíblia nos adverte disso. Pode. É porque assim, por favor. O que Deus quer da gente, quando o Salmos, né, Davi fala lá, guarda a tua palavra no meu coração, é porque a aceitação tem que ser por amor. Sim. E não na imposição por obrigatoriedade. Deus nunca quis isso, porque desde o começo Deus nos lançou o direito do livre-arbítrio, livre escolha. Deus não quer pessoas que sejam forçadas a nada. Deus quer pessoas que ame, assim como Ele nos ama. Então Ele nos dá essa liberdade da gente se apaixonar por Ele. Eu acho que senão, desde o princípio, lá do Éden, ele já tinha programado. Não, então eu vou fazer só adoradores do sábado, que aí ficaria mais fácil. Mas a parte do culto racional, do amor, que é algo que vem não de algo cego, mas de algo que a pessoa nitidamente está plena consciência naquilo. Exatamente. Tanto até que Jesus ele pregava para todos. Jesus ele pregava a todos, mas aceitava quem queria, porém Jesus nunca, isso palavra da própria lição, Jesus nunca incendiou o coração dos judeus para que eles fossem contra os romanos, no caso, né? Então, isso é uma questão muito importante para as nossas vidas. Exatamente, se você vê o que foi o povo de Israel, né? Por um tempo Deus manteve essa nação ali, né? Para que viesse o Messias, né? Para salvar eles de todo o jugo, e o principal jugo que é o pecado, né? Que a gente pudesse ter acesso à vida eterna, né? E chegou um momento que eles negaram isso, né? E aí Jesus veio e ele falou, meu reino não é dessa terra, né? Minha pátria, meu reino é um reino superior, né? Um reino superior a isso. Então já não era mais uma coisa para que a gente ficasse preso a essa terra. Querer, assim, trazer um poder aí político ou econômico para que dominasse sobre tudo isso, né? Já a principal atuação do cristão é salvar a pessoa do pecado, né? Assim, Jardel, palavras, né? fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, por que você acha que foi tão importante para os adventistas daquela época eles combaterem aquelas emendas que foram impostas pelos Estados Unidos em fazer do cristianismo uma religião nacional? Cara, eu acho que assim, se você ver a história do próprio adventismo, não é uma história absoluta, assim. Chegaram pessoas, encontraram ideias ali na Bíblia e já era, fechou ali. Não, se você ver, tem uma doutrina que às vezes eles encontraram e viram que fazia realmente parte da Bíblia, como o sábado, com os batistas do sétimo dia. E eles foram aprendendo. Né? E eles foram aprendendo. Eles viram, não, isso realmente tem ali. respaldo bíblico para guardar o sábado. Sim. E outras coisas foram se juntando ali. Mas se você for ver ali o relato da história que antecedeu eles, por exemplo, a Idade Média ali, que é tida ali como Idade das Trevas também. Então você tinha um domínio só, de uma religião só. Sim. Então se você for estudar sobre isso, você vai ver quantas pessoas morreram por pensar diferente, né, por querer cultuar a Deus de uma forma assim que realmente era o que estava na palavra de Deus, do que Deus falava, né? Então eles viram que o risco era grande disso voltar a acontecer de novo. O risco de mostrar um Deus tirano, né? Exatamente. Já que fala em tirania, e aí a gente, como ser humano, acaba apresentando, se a gente quer obrigar o outro a ser como a gente, né? Por obrigação, a gente acaba apresentando realmente um Deus tirano que te obriga a ser aquilo que você não aceitaria, né? Ser. Então Deus jamais quer isso. Deus quer que a gente opte
por ele, que seja uma opção. E quer que a Amém. gente busque de coração e de verdade. É verdade. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Você pode orar pra gente, Jardel? Posso, com certeza. Vamos orar então? Vamos. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para agradecer todo o teu cuidado, todo o teu carinho que o Senhor teve conosco, né? Está tendo durante esse podcast, que o Senhor continue abençoando a Amém. cada um aqui, os apresentadores, quem for passar por aqui. E obrigado pela liberdade que temos hoje, Pai. Amém. Liberdade de cultuar o teu nome, de poder render graças a Ti, de poder pregar e falar da Tua palavra. Amém. E que isso seja para que o Senhor breve logo esteja conosco, meu Deus, e nos leve para esse reino celestial. Isso é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Muito obrigado, Jardel. Que Deus Obrigado, continue eu que agradeço a todos abençoando o vocês. seu ministério. E até amanhã. Até amanhã, Até pessoal. amanhã, pessoal. Até amanhã, Valeu. pessoal. Tchau, Eu acho que é melhor.